O que eu estou fazendo? O que eu estou ensinando? Eu não sabia de fato o que era. Por quê? Porque imagina que eu acumulei um grande conteúdo que aplicava em mim e tudo mais e estou aplicando nos outros. E aí vem a questão do... tô ali palestrando, enfim, tudo mais. As crianças são pequenininhas, então, que eu te contei que eu preciso viajar para colocar dinheiro em casa, né? Então, eu tenho que viajar, vou a São Paulo hoje, vou palestrar e vou ter um dia de terapia. Aí era um atrás do outro, 1 hora cada um. Às vezes eu fazia terapia, me lembro, até 3 da manhã. Assim, imagina que eu comecei às 8 da manhã e um paciente quer ser atendido, e até às 4 da manhã eu tô atendendo, tipo, a 1, às 2, às 3, às 4. Isso aconteceu também. E aí, preciso voltar para casa para pagar a babá que ficou com os meus filhos, porque eu não tinha família. Então, meus filhos ficavam com estranho, com alguém que pudesse cuidar deles para que eu pudesse ir trabalhar. Porque no começo, eu só viajava no final de semana do pai. Só que depois, eu já tinha uma demanda e eu precisava no final de semana dele e o meu. Então, o meu com eles, eu precisava com que alguém me ajudasse, porque eu precisava de dinheiro. Eu precisava realmente prosperar. E aí, chegou um momento que é a segunda parte. Isso eu nunca contei em nenhum podcast. Aí chega um momento, então, que eu novamente caí. E aí, por que eu caí? Já dando treinamento. Já. Aí eu falo que meu próprio conhecimento me traiu, porque eu não dou conta da tristeza. De ficar longe deles. Às vezes eu estava num aeroporto, eu não sabia onde eu estava. Eu já era um sucesso, eu estava prosperando, eu estava tendo muito sucesso. E eu me sacrificava para voltar para casa só para dormir com eles. Às vezes, eu voltava para casa só para dormir com eles. Só. Imagina que eu cheguei 1 da manhã, porque eu moro no Rio Grande do Sul. Eu dependo de avião e horas de logística e tudo mais. Aí, dormia com eles um pouquinho, sentia o cheirinho deles, e eu tinha que embarcar no dia seguinte. Eu tinha que embarcar, porque eu tinha que trabalhar. Eu ia estar em algum lugar do país treinando milhares de pessoas. E eu já era um sucesso, assim. Se eu não tivesse eles, meu Deus do céu, assim. Porque eu voltava para casa só por causa deles, né? E aí chega um momento que não fazia nenhum sentido. A vida não fazia sentido. O sucesso não fazia sentido. O dinheiro não fazia sentido. É como se eu perguntasse o seguinte. Do que valeu a tua vida? Se você teve todo o sucesso do mundo, mas você falhou como mãe. Qual o valor da vida? Qual o sentido da vida? Ok, você tem dinheiro, ok, você tem prestígio, tem sucesso. Então, nesta época, eu era uma palestrante de hotel. Antigamente, né? Aquele treinador físico presencial que vai fazer uma palestra. Eu palestrava sobre a cocriação, tudo aquilo que eu havia desvendado, decodificado, e isso era inédito para o Brasil. Eu sou pioneira nesse estudo. Então, era muito transformador. Imagina uma pessoa assistir uma palestra dessas há 10 anos atrás. Uau! Há 13 anos atrás. Não tinha internet, assim, tipo assim. Não tinha internet. Nossa. Não tinha, que daí eu vou chegar nessa parte. Então, imagina uma pessoa, uma plateia. Como é que a gente vendia a palestra, Vini? Spam. Eu era especialista em spam. Especialista, isso é muito legal. Como é que eu começo no marketing digital? O que se chama de lead era spam antigamente. Eu vendi uma palestra minha em São Paulo há 15 anos atrás, falando sobre cocriação, pegando o jornal, lista telefônica, e pegando todos os e-mails que existia lá, digitando os e-mails e mandando o folder da palestra. Literalmente spam. Era assim, completamente físico. Então, eu palestrava, e aí, da palestra, eu falava que eu ia fazer um dia de atendimento de terapia e lotava meu atendimento de terapia. E aí, chega um momento, então, em que nada disso fazia mais sentido e eu não queria mais ficar longe dos meus filhos. Os meus filhos começam a apresentar um quadro de ansiedade. E eu tô falando que eles estão com 2 e 3 aninhos, né? Então, eu chegava em casa, o Arthur sempre terrívelzinho, desde pequenininho ele foi terrívelzinho. Esse terrívelzinho é com muito amor e carinho, ele é um perfil desafiador, aquela criança que te pergunta tudo, que te responde. Aos olhos do mundo, ele é um baita do mal educado. E quando você é mãe dessas crianças com perfil desafiador, ele é uma criança incrível, amorosa, mas não adianta você dizer, Arthur, sai daí. Ele vai te perguntar, mas por que eu tenho que sair daqui? Acho que Arthur não faz, mas por quê? Então, passa por mal educado, né? E agora aí, eu sei o que a minha mãe passou, então. Então eu chego, toda vez que eu chego na cidade, eu tinha que ir na escola, porque sempre me chamavam na escola. Sempre, até hoje. Até hoje tem bilhete, até hoje e tal. E ao mesmo tempo ele é incrível, mas ele é esse perfil, que é um diagnóstico mesmo, né? Que é o perfil desafiador, para não falar outras coisas lá.
E aí chegou um momento em que a prof me relatou o seguinte, ela falou assim, mãe, ela me relata o comportamento deles. De que eles chegam na escola e eles estão desesperados, eles estão ansiosos, eles estão abrindo a mochilinha deles e estão procurando na agenda o que tinha que levar para a escola. Os meus filhos nunca levavam o que tinha que levar. Vamos imaginar que hoje tinha que levar uma garrafa PET ou um prendedor de madeira. Os meus filhos não levavam. A mamãe estava viajando para tentar garantir a sobrevivência deles, digamos assim, né? Porque a vida que eu queria dar a eles, aquilo que eu recebia, né, não pagava a vida que eu queria proporcionar a eles. E aí eles começaram, pequenininhos, a desenvolver uma ansiedade. Porque eles viam o coleguinha levando a garrafa PET, mas na mochilinha deles a garrafa PET não estava. Então, meio que eles começaram a ser um adulto pequenininhos. E ao ouvir esses relatos, não fazia mais sentido, porque não fui eu que ensinei os meus filhos a caminharem. Não fui eu que ensinei eles a falarem. Eu não estava lá quando eles começaram a falar. Eu não estava lá quando eles começaram a caminhar. Onde que eu estava? Eu estava salvando o mundo. E eu dizia isso para Deus. Imagina eu falando, Deus, eu estou aqui salvando o mundo, ajudando as pessoas, mas e quem que me ajuda? Como que, meu Deus, os meus filhos, né? E de fato, onde é que eu estava? Meu dinheiro vinha de dar treinamento. Meu dinheiro vinha de fazer terapia, dar terapia. Mas aonde que estava? Na minha cidade? Não, eu tinha que estar em algum lugar do país. Então, quem dá treinamento trabalha quando? Sexta, sábado e domingo. Então, não existia uma sexta, sábado e domingo da minha vida. E para eu chegar em São Paulo ou em Brasília, eu tenho que sair quando de casa? Na quarta. Então, aí eu voltei quando? Se eu dei treinamento até domingo? Na terça eu cheguei em casa. Para sair quarta de novo? Tu entende? Para poder pagar as contas, pagar a escola, pagar tudo, porque no começo não vem milhões. No começo você ganha muito bem, 10 mil. 10 mil paga o quê? E é muito dinheiro, 10 mil. Para um terapeuta? Para quem deu uma palestra? E 10 mil você paga o quê? 8 mil vai custar a escola. Então, meu Deus, né? E aí, nesse momento, eu decido. Eu não sabia de onde que eu ia tirar dinheiro, eu não sabia como é que eu ia sustentar eles, mas eu só sabia que eu queria estar com eles. Eu não queria mais viajar. Uau. Eu não queria mais.